Bom, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o Vasco, em 2011, ele ficou na Taça Guanabara atrás do quarto colocado. E havia um torneio, uma espécie de torneio de consolação, e o Vasco não quis participar. Então, fez uma grande vergonha e preferiu não participar. Dizer, não, o Vasco não tem interesse nenhum de participar e tal. Então, nesse caso, o Vasco poderia buscar a mesma coisa, nem participar disso. Mas já que vai participar, tem que ganhar. Natural. E o time não foi ainda experimentado em jogos mais complexos, com a exceção da partida diante do Flamengo, em que se ouve muito bem. O Vasco jogou uma ótima partida contra o Flamengo. A questão é, aquela é uma partida de exceção ou a tendência do Vasco é de crescimento? Não há dúvida que o treinador do Vasco colocou o Vasco para ter um esquema tático, uma forma de jogar, dando confiança aos atletas, mas os erros iniciais do Vasco no início do Campeonato Carioca levaram a que a equipe não conseguisse a classificação. E há ainda jogos que nos preocupam, como, por exemplo, a partida diante do Madureira, que o Vasco vencia por 2-0, tomou 2 gols, ou a partida contra o Boa Vista, que o Vasco iniciou completamente desligado, tomou 2-0 e depois buscou empate. Há jogadores de qualidade? Claro que há. Há apostas? Muitas apostas. A grande questão é, o Vasco vai disputar uma competição, que é a Série B, que em tese é para o Vasco atropelar. O Vasco não atropelou na Série B em 2014. Em 2009 atropelou e foi campeão. Em 2016, o Vasco nas primeiras 29 rodadas foi líder. Ou seja, entrou atropelando. Depois, uma série de problemas, questão de treinador, elenco, etc., caiu um pouco no final e acabou ficando em terceiro lugar. Só em 2014 que foi o tempo todo sob risco. E o que se espera do Vasco é que o Vasco jogue dessa forma. Agora, nós não podemos nos esquecer que existe aí briga ainda na justiça, ação popular, e que o Vasco tem razão em relação ao episódio com o Internacional. O que me parece é que o Vasco não tem plano B, o Vasco tem plano Série B. Porque se o Vasco obtém a possibilidade de permanecer na primeira divisão, e ela é real, considerando a questão do erro de direito cometido pelo VAR, pela pessoa ligada ao VAR naquela ocasião, do jogo contra o Internacional, o Vasco vai disputar a Série A. Esse time está sendo montado também para disputar a Série A. E aí, qual é o paradigma? Ou qual é, aliás, o indicador? O Vasco disputa a Copa do Brasil, está classificado. O time do Vasco está sendo montado para buscar ganhar a Copa do Brasil? Se o Vasco buscar a Copa do Brasil, é uma competição muito traiçoeira, você pode sair na fase seguinte. Mas se você está buscando vencer a Copa do Brasil, você está preparado para jogar a primeira divisão. Se você está buscando fazer figuração na Copa do Brasil, aí você não está preparado para jogar a primeira divisão. E nós temos que trabalhar com a hipótese de que o Vasco pode vir a jogar a primeira divisão. E espero eu que o Vasco não abra a mão de jogar a primeira divisão por alguma indenização. Uma coisa é ele não ter o direito e acabar conseguindo uma indenização. A outra coisa é abrir mão em função de indenização. A indenização hoje pode ser muito bom para as planilhas lá dentro do Vasco. Para a torcida do Vasco não é. A torcida do Vasco quer o Vasco jogando o campeonato. E você pode ter a inclusão do Vasco por um motivo, não tem mais como disputar essa partida. Tá bom, então o Vasco não pode ter o prejuízo. Mas é o Fortaleza que cai? Não. Coloca mais um clube. Coloca mais. Não é inédito na história do futebol brasileiro isso. Várias vezes aconteceu. Só que dessa vez não é virada de mesa. Não rebaixa ninguém, joga com 24 times. Dessa vez não é virada de mesa. Dessa vez é uma coisa que está dentro daquilo que é o direito do Vasco, porque houve um erro de direito. E aí vocês tocaram em pontos importantes. Quer dizer, a questão do que você obtém dentro do clube, pela política do clube, você vai à justiça, você ganha tudo. Quando é de interesse do Vasco, perde uma atrás da outra. Se é um interesse institucional do Vasco, perde uma atrás da outra. Agora, quando é uma questão política, aí vai lá e faz, briga desesperadamente, que parece que a coisa mais importante não é o Vasco, é estar no poder.
Infelizmente. A grande questão é estar no poder, não é o Vasco. O Vasco é secundário. Se eu não estiver no poder, eu viro oposição, distorço, minto, falo mal, conto história. Agora, é pro Vasco? Ah, não, aqui eu vou ter que me desgastar, não é muito bom, não. É dentro da política interna? Ah, beleza, aí eu vou. É isso que as pessoas estão demonstrando para o público. Tanto é que foi colocado. Agora que a desculpa que eles deram de não, a gente não vai mais a fundo não, porque a gente está com medo de represária, a gente vai disputar uma Série B, a gente está com medo de represária da CBF ou da arbitragem. Pô, meu irmão, tá de sacanagem você dar uma desculpa dessa, você falar que não vai mais a fundo, não vai brigar pelo direito do Vasco e um erro grotesco que foi cometido por causa que está com medo de represária. A que ponto a gente chegou, né? Não, a que ponto a gente chegou, não. A que ponto eles chegaram, porque o Vasco não é isso. Porque nós pensamos, poxa, o Vasco chegou nesse ponto. Quem chegou nesse ponto são eles, que não são dignos representantes do Vasco para dizer uma coisa dessa. A torcida está correndo atrás, né? A torcida está correndo atrás. Até os que estão apoiando, até os que estão apoiando a própria gestão também estão querendo que isso aconteça, né? Estão atrás disso, claro, né? E parece que eles não dão atenção para isso. Claro, e esse movimento é que tem que mostrar, porque nós não podemos dizer o Vasco chegou a esse ponto, eles chegaram a esse ponto. Porque o torcedor do Vasco, se você pergunta, o torcedor do Vasco, me diz uma coisa, faz uma enquete no torcedor do Vasco, o que vocês acham? Que é melhor nós não brigarmos para voltar para a Série A com represália da Série B ou é melhor brigarmos? Vê o que vai dar. Essa aqui é a realidade. Aliás, eu vou... Pois é, né, Sérgio? Pois é, eles deveriam... Pode falar. Eu vou aproveitar aqui o espaço para falar uma coisa. Não vamos fazer a torcida do Vasco de idiota. Houve uma enquete num site chamado Net Vasco, que muitos acessam, e tem realmente um grande número de acessos, sobre de quem é a culpa pelo Vasco ter, com uma rodada de antecedência, sido eliminado do Campeonato Carioca. Se você perguntar para 30 vascaínos, eles vão dizer, a culpa é do jogador, a culpa é do treinador, a culpa é do presidente, a culpa é da... Deu fatalidade na pesquisa. A maioria dizendo que é fatalidade. Se tem uma coisa que o torcedor do Vasco sabe, que não foi o responsável para o Vasco não estar disputando esse fim de semana a semifinal do Campeonato Brasileiro, não foi a fatalidade. Fatalidade se dá quando você dá um grande azar. O que aconteceu no Vasco foi tudo menos fatalidade. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, há determinados meios de comunicação, eu não estou falando da administração do Net Vasco, não. Eu estou falando das pessoas que entram nesses meios em mídias sociais para criar alguma coisa, criar um nicho ali para dizer e distorcer o que quiserem dizer e distorcer. Mentir da maneira que mentem. Então isso tem que ser levado em consideração, porque isso não pode influenciar o torcedor do Vasco. Tipo de informação, o tipo de conduta de um site em que as pessoas chegam à conclusão de que o problema é fatalidade com 99,99999% dos vascaínos achando que não é isso, tem alguma coisa errada. Então há um movimento em mídias sociais para distorção das coisas. E esse movimento, nesse caso específico da tal da fatalidade, foi um movimento burro. Porque para poder ajustar a gestão do Jorge Salgado, para poder passar pano, como é dito normalmente na gestão do Jorge Salgado, foi dito que aquilo é fatalidade e todos sabem que não é. Então isso precisa ser também pensado. As mídias sociais hoje, elas influenciam muito. Esse site é um site muito lido. E esse tipo de comentário que sai é um tipo de comentário que está absolutamente disforme dos fatos que estão acontecendo. Esse tipo de enquete dando esse resultado é completamente disforme do que pensa a torcida do Vasco. Só para dar esse recado.